Quais são os dois itens espirituais mais poderosos que pertencem a Jesus? Em primeiro lugar, a chave da morte e do Hades. E eu estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, verso 18. Jesus, o juiz, é aquele que viveu, foi morto, mas agora está vivo para todo o sempre. Ele possui as chaves do Hades e da morte. O livro do Apocalipse está repleto de itens misteriosos. Isso ocorre porque o Apocalipse aborda assuntos relacionados à terra e ao céu. Os itens no céu carregam grande significado espiritual. O apóstolo João revela detalhes desses artefatos ou itens para nós. João, o escritor, é um prisioneiro político na ilha de Patmos, no mar Egeu. O equivalente moderno seria Alcatraz. Ele foi preso e exilado por razões religiosas. É Jesus quem diz isso a João. E eu estava morto. E eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essa conversa é essencial, pois é o último encontro pessoal com Jesus registrado na Bíblia. Ao possuir as chaves da morte, o Cristo ressuscitado tem controle e autoridade sobre a morte. Pense em dar a alguém a chave da cidade. Essa chave é às vezes uma grande chave caricata que não se encaixa em nenhuma fechadura, mas simboliza honra. Aqueles que recebem as chaves da cidade são bem-vindos e honrados dentro daquela cidade. Gizé, frequentemente referido na Bíblia como símbolo de autoridade e controle. Um indivíduo com uma chave mestra para um prédio tem a autoridade para entrar em qualquer sala e abrir qualquer porta no prédio. O inferno é um território horrível, onde os poderes do mal e do terror realizam seu tribunal supremo e assembleia temível. Mas o inferno estremece diante da visão do Senhor, e há um trono mais elevado do que o trono do mal. Não apenas ele tem domínio sobre todas as ovelhas e bois, assim como todas as aves do céu, peixes da água e qualquer outra coisa que percorra o curso do mar. Mas ele também tem autoridade sobre a morte e o Hades. Isso porque o homem glorificado recebeu essa autoridade para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 10 e 11. Observamos que os fariseus não podiam suportá-lo, mas descobriram que não podiam detê-lo. Pilatos não conseguiu encontrar nenhum defeito nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que seus testemunhos concordassem. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele e o túmulo não pôde retê-lo. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda permanece supremo. A palavra Hades significa o lugar de habitação dos espíritos. Cristo conquistou a morte e os frutos para nós são eternos. É a vitória de Cristo sobre a morte que fundamenta a boa notícia do Evangelho. Sem a ressurreição não há Evangelho. De fato, não há esperança para nós. 1 Coríntios 15, verso 17. E se Cristo não foi ressuscitado, vã é a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. O povo de Deus sempre ansiou que o Senhor um dia abolisse a morte. Oséias 13, verso 14. Haverei de resgatar-me da mão do poder da morte, haverei de redimir-me da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua destruição? Os olhos estão a salvo de serem tocados pelo arrependimento deles. A morte era a arma mais poderosa e aterrorizante do diabo contra nós. Os crentes são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo conquistou a morte e os crentes permanecem firmes nas palavras de Jesus. É imperativo que não esqueçamos que o Pai é quem concedeu a Jesus Cristo o direito de ocupar sua exaltada posição de autoridade e dignidade como recompensa pelo que ele fez. Vamos adorá-lo, deixar nossos corações ponderarem essas verdades simples, mas inestimáveis, e vamos espalhar seu tesouro a seus pés. Que o tenhamos como Senhor sobre todas as coisas. Com Jesus no centro de tudo, temos uma esperança segura.
O pecado de Adão trouxe a morte física para toda a humanidade. No entanto, Jesus, que era sem pecado e nunca cometeu qualquer erro, voluntariamente assumiu a punição pelos pecados de todas as pessoas ao morrer na cruz. Ao fazer isso, ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento e proporcionou um caminho para as pessoas se reconciliarem com Deus e receberem a vida eterna. Hebreus 2, verso 9 e 10. Vemos, contudo, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, por quem são todas as coisas e mediante quem existem, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. A verdade é que as pessoas temem uma coisa, e essa coisa é a morte. Isso ocorre porque, para o mundo, a morte é desconhecida. Algumas pessoas sentem medo ao considerar o que está à frente. Terei que responder pelo que fiz, queimarei no inferno para sempre, ou colherei a bem-aventurança eterna. E não se engane, o inferno é real. Depois que nossas vidas na terra terminarem, os cristãos seguirão em uma marcha vitoriosa após Cristo. Isso deveria nos fazer dizer: vamos adorar aquele que tem as chaves do inferno e da morte. Vamos entrar em sua presença com ações de graças e nos alegrar nele com cânticos. O crente agora tem motivo para não temer. No entanto, os ímpios devem refletir sobre essa realidade. Cristo tem as chaves da morte. Se você partir neste momento, não terá a chave da morte. Ó homem, o que seria de ti? Ó mulher, o que seria de ti? Imploro que reserve um momento para refletir sobre suas ações e buscar a orientação de Deus. Lembre-se de que, mesmo que desejasse lutar contra Cristo e ser seu adversário, você não seria capaz de fazê-lo, pois ele é atualmente o Senhor e continuará a ser o Senhor no futuro. Imploro que ouça o seu evangelho. Nos é dito como ser salvos em Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, renda-se ao seu evangelho, confie nele que morreu no Calvário e vive para interceder agora. Confie nele para batizá-lo em seu nome, confesse seus pecados e reconheça-se como seu discípulo. Este é o evangelho. Rejeite-o sob seu próprio risco, submeta-se a ele. Número 2. O livro da vida. O livro da vida é um livro único que os humanos não fizeram. Pelo contrário, ele pode ser encontrado no céu e é propriedade de Jesus Cristo. Ao longo da história, Deus disse a seus servos e profetas que ele tem um livro extraordinário. Este é um livro aberto com uma lista de nomes, e Deus considera muito preciosas as pessoas cujos nomes estão sendo registrados. Ter o nome apagado deste livro significa morte eterna. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele aparece pela primeira vez, quando Moisés oferece ter seu nome removido, embora Moisés tivesse a melhor intenção ao tentar poupar seus companheiros israelitas da ira de Deus. Deus não permitirá que a salvação seja comprada ou vendida dessa maneira. Moisés ofereceu-se para ser apagado do livro de Deus, se isso de alguma forma pudesse resgatar o povo. Deus recusou o pedido de Moisés, mas podemos dizer que Deus estava antecipando o sacrifício de alguém maior que Moisés, que se daria pelo povo, trazendo expiação completa. Os nomes daqueles que foram espiritualmente convertidos e dedicaram suas vidas ao serviço de Deus são registrados no livro da vida. Como outros servos de Deus, Moisés reconheceu seu nome no livro da vida. Êxodo 32, versos 31 e 32. Então Moisés voltou ao Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado e fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, se perdoares o seu pecado, muito bem. Se não, peço-te que me rasures do livro que escreveste.
Porque Jesus disse que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estariam no reino de seu Deus. Seus nomes estão claramente escritos no livro da vida. Lucas 13, verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós mesmos lançados fora. Jesus também mencionou o livro da vida a seus discípulos. Lucas 10, versos 19 e 20. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Contudo, alegrai-vos não porque os espíritos vos obedecem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. O apóstolo Paulo escreveu uma carta na qual mencionou os nomes de alguns irmãos fiéis que ainda estavam vivos na época e cujos nomes estão escritos no livro da vida, Filipenses 4, verso 3. E sim, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Os nomes daqueles no reino de Deus serão escritos no livro da vida. Malaquias 3, verso 16 e 17. Então, aqueles que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor ouviu e ouviu. E um livro de memórias foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e que pensam no seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que preparo como meu próprio tesouro, e terei compaixão deles, assim como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Deus deixou claro que o nome de uma pessoa pode ser removido do livro da vida. Aquele que pecar contra mim, eu o riscarei do meu livro. Êxodo 32, verso 33. Haverá um ressurgimento global de um falso sistema religioso nos últimos dias. Deus diz que esse sistema de adoração a um homem será sinônimo de adoração a Satanás, o diabo. Apocalipse 13, verso 4. Eles adoraram o dragão, porque ele deu autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, e quem é capaz de guerrear contra ela? A decepção será tão grande que todos os que habitam na terra adorarão a besta. Todos aqueles cujos nomes não foram escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, pertencente ao Cordeiro que foi morto. O profeta Daniel, que recebeu uma visão de um tempo de tribulação no final dos tempos, afirmou em Daniel 12, verso 1: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, será como um sinal de alarme. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá outra igual. Mas naquele tempo o teu povo, todos os que forem encontrados inscritos no livro, serão libertos. O apóstolo João recebeu uma visão da grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu, vinda de Deus. Foi revelado a João que na cidade santa não entrará de forma alguma algo que contamine, cause abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Malaquias recebeu uma mensagem de correção e advertência para o povo desobediente de Deus, os israelitas. Deus ainda amava seu povo, mesmo que eles tivessem quebrado suas leis. No entanto, agora ele exigia honra, fidelidade e obediência deles. Deus, então, inspirou Malaquias a compartilhar uma promessa cheia de esperança. Deus recompensaria aqueles que o temem com a vida eterna no reino de Deus, e eles seriam listados em um registro conhecido como o Livro da Memória. O Livro da Memória faz alusão ao Livro da Vida, como Malaquias apontou em Malaquias 3, verso 16. Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor ouviu e atendeu. E um livro de recordação foi escrito diante dele para aqueles que temiam ao Senhor e estimavam o seu nome. O temor do Senhor, conforme mencionado por Malaquias, refere-se a um respeito saudável e amor por Deus. O dever total do homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos.
Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. 1 João 2, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que estamos nele. Deus lembra das ações fiéis daqueles que temem ao Senhor, conversam uns com os outros, e o Senhor ouve. Um livro de recordação foi escrito diante dele para aqueles que reverenciam e adoram plenamente, temem ao Senhor e pensam no seu nome. Malaquias 3, verso 16. Mesmo que João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado ao ver essa incrível visão. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Filipenses 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abriu mão ao viver na terra. Que a verdade do amor e da obediência a Deus permeie nossos corações, assim como o respeito reverente e a adoração plena. Que nossos nomes sejam encontrados nos registros divinos, inscritos no livro da vida, como aqueles que temem o Senhor e guardam seus mandamentos. Que a promessa de vida eterna e o reconhecimento divino das nossas ações fiéis inspirem nossa jornada de fé. Que ao contemplarmos a majestade celestial de Cristo, sejamos envolvidos pelo assombro e gratidão, reconhecendo o sacrifício e a glória daquele que vive para sempre. Que este texto nos lembre da importância de amar e obedecer a Deus, fortalecendo nossa comunhão uns com os outros, enquanto aguardamos a bendita esperança da eternidade em seu reino. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!